Boa noite, Shalom Donai, paz e graça. Eu quero começar essa noite refletindo no seguinte trecho, que é no livro de Mateus, capítulo 18, de 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O livro de Mateus é um livro que chama atenção porque é o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento. Ele é um livro que reflete sobre a personalidade de Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos que teve o privilégio de conviver com Jesus, de ter sido chamado para a missão e um dos apóstolos. E uma breve informação sobre Mateus. Mateus era um publicano. Um publicano era um coletor de impostos. E ele servia o Império Romano, tinha à sua disposição guardas e uma relação entre a guarda romana muito próxima e bem influente. E o livro de Mateus ele é um livro, por essas características, dele ser um homem de contas, né, dele ser um homem de exatas, de números, ele traz uma percepção do que ele presenciou muito sistemático, ao menos é a maneira como eu interpreto. Mas vamos lá para a palavra. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Eu fico imaginando essa cena, né? E Pedro, com toda a sua paixão, com toda a sua explosão, com toda a sua personalidade que lhe é peculiar, pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus, na sua mansidão, no seu centro, o Verbo encarnado, vira e diz: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Mas fazer uma reflexão. Para Pedro chegar e perguntar a Jesus sobre perdão, é porque Pedro já estava numa evolução e na prática dos princípios que levaram ele à convivência de Jesus. Né? Com a convivência de Jesus, Pedro se transforma. Pedro ele é transformado, né? A rocha. Depois a gente entende a missão de Pedro, qual que foi o chamado de Pedro. Mas para chegar nesse nível de detalhe, Mateus, um excelente observador da época, que tinha os seus atritos com Pedro, que Pedro, de alguma maneira, não gostava ou não era um apreciador de Mateus por ele ter sido quem ele foi. Inclusive, consta de que Pedro foi pagou o imposto devido a Mateus quando ainda era publicano, né? Então tem essa nuance. E, e Pedro, para Pedro estar refletindo, tanto é que essa passagem está no capítulo 18 do livro de Mateus. Então já tem uma história em conjunto, né? Já tem uma história percorrida disso. E já tem uma história de vivência, né? Tanto antes de ter sido chamado para seguir Cristo, Simão Pedro, quanto depois. Então, isso nos leva a refletir algumas reflexões. A primeira delas é de que Pedro estava em transformação. Pedro, para indagar sobre o perdão, um tema tão delicado, e um irmão, então isso é mais do que especial. E ao meu ver, não é meu irmão, ao irmão dele, por exemplo, André, que era um irmão dele, muito próximo também a Cristo, que viu, né, João Batista batizando o Messias e era um apaixonado por Cristo também, mas é um irmão de caminhada, irmão de fé, irmão de jornada. Então já se construía aquele ambiente ali, né? O que mais me leva a esse versículo é a resposta de Cristo. A resposta de Cristo ela é tão inteligente
que não só responde o que Pedro estava perguntando naquele momento sobre sua angústia, sobre o seu entendimento de perdão, sobre o seu questionamento ao Filho do Criador, ao Verbo encarnado, aquele que veio, o Cordeiro de Deus, que veio para livrar os pecados do mundo, de todos nós, mas para ter a sua aflição, né? Então ele estava perante ali, e Cristo, de uma maneira muito sábia, como sempre, ele diz: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso numa das traduções da NVI, né? E quando a gente para fazer a conta, que eu acho que Cristo deve ter visto, deve ter feito isso, 70 vezes 7 dá 490. Eu fico imaginando ter que perdoar o mesmo irmão 490. Era isso, é esse ensinamento que Cristo nos deixou sobre o perdão. Principal. Então, se é um irmão de fé, se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão de sangue, se é a esposa, se é o marido, se você precisa perdoar alguém, e se essa mesma pessoa, de alguma maneira, vier te causar algo que precisa ser perdoado, Cristo está dando recado. 490 vezes. Que passagem linda, porque Cristo também nos confirma a necessidade de que o perdão é um ato de amor. E assim como o amor ágape de Deus, ele é uma decisão, não é o amor carnal, né? Não é o philos, tampouco o eros, mas ele é uma decisão, perdão. E o perdão que Cristo, que desde o indagamento por parte de Pedro e a resposta de Cristo, um dos significados da leitura do perdão é para aquele que cometeu o erro. Forte isso, né? Então, quando eu me coloco como humano e errei, erro e vou continuar errando, vou continuar pecando, ou vou continuar errando com o próximo, isso me coloca num lugar de que eu vou precisar perdoar. Eu vou precisar perdoar, independentemente do que o outro me feriu, ou com palavras, ou com agressões, ou agressões físicas, ou com trapaças, ou com ciúmes, ou com inveja, um comportamento inadequado no trabalho, ou que seja entre uma relação entre marido e mulher, ou que seja entre família, entre amigos. O ato de perdoar, ele é uma decisão, assim como o amor ágape. Que forte isso. E quão preparado eu tô para perdoar? Quanto tempo se leva para perdoar? Na pergunta de Pedro, a Maria, né, continuar essa. Ok, quantas vezes eu tenho que amar? 7, até 7 vezes? Né? Mas qual o tempo que leva para eu perdoar? Para eu reconhecer, criar coragem, chegar e liberar o perdão. Porque a liberação do perdão ela é salvadora, ela é aliviadora. A partir do momento que você consegue exercer liberação de perdão, a tua alma fica mais leve. A tua forma de ver o próximo muda. Porque você está capaz de perdoar. Você está capaz de liberar perdão pelo próximo e chegar a um tiquito assim, 1% do amor do que Cristo tinha pelo próximo e nos ensinou. Mas é capaz. É possível. Então a prática do perdão nos leva num lugar de mansidão, que para nós, quando aceitamos Cristo como único, suficiente e Salvador, o que nos leva a ter o fruto do Espírito, mansidão, benignidade, alegria, mansidão, a felicidade, amor, domínio próprio, assim como a decisão de amar, a decisão do perdão, nos leva nesse lugar, nos leva à prática desses princípios do fruto do Espírito, que independentemente das circunstâncias do que eu estou vivendo no momento, posso estar desempregado, eu posso estar com o melhor emprego do mundo, você pode estar com dificuldades financeiras ou estar vivendo
o seu ápice financeiro, você está com uma prosperidade na empresa, ou no seu trabalho, ou acabou de ser mandado embora, ou com dificuldade com alguma relação, com alguém da sua família, da relação familiar, ou você está com um momento lindo de familiar, esse amor, né? O fruto do Espírito te permite a viver de uma maneira centrada, a usufruir esse amor, essa alegria, essa mansidão, esse domínio próprio, independentemente das circunstâncias. Então, a prática do perdão, assim quando a gente olha nas Escrituras, o perdão, ele é salvador, né? Ele é libertador. Então, eu já tive, hoje mesmo, uma, uma experiência de libertação de perdão. Né? A prática de um exercício que, né, para a prática do fruto do Espírito. Assim. E é libertador para mim. Para o próximo, né, independentemente da reação do próximo, mas a libertação do perdão é algo tranquilizador, que põe situações, emoções, vivências e experiências com aquela pessoa num lugar de paz e num lugar mais próximo da minha relação com Deus. Que eu desocupo a minha mente, desocupo a minha alma para deixar livre o espírito, né? E a prática de um princípio que Cristo nos dá uma aula. E aí, vou ter que perdoar 7 vezes? Não, não, queridão. 490 vezes, irmão. Independentemente daquilo que fizeram para você, fizeram para mim, fizeram para ele. Estão preparados? Estamos preparados para a prática do perdão, conforme escrito no livro de Mateus, na Escritura Sagrada, é isso? É para se pensar, é para se refletir. Então eu deixo aqui a minha singela contribuição referente a esse tema. Espero, rogo que o constrangedor amor de Deus e de Jesus seja possível de tocar os nossos corações. Possa tocar o teu coração, possa tocar o meu coração. Que a vivência dentro dos princípios de Cristo, da sua bondade, da sua benignidade, do seu amor incondicional, de tudo aquilo que ele nos ensinou, que eu consiga e você consiga chegar mais próximo daquilo que Cristo era. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer você por ter me ouvido. Em nome de Jesus, eu profetizo que quem assistir esse vídeo, quem assistir essa minha pequena contribuição referente a essa reflexão do capítulo 18 do livro de Mateus, eu profetizo que aquilo que você esteja buscando, ou seja, um alívio emocional, ou seja, a cura, ou seja, tirar a própria vida, ou seja, dobrar o teu joelho em oração, estar mais próximo do Senhor, né? A prática da fé, a prática do amor, que é uma decisão. Enfim, eu profetizo na sua vida que Deus vai operar milagres, né? Então, assim diz a Escritura, que eis estou em sua porta e bato. Se aquele que ouvir abri-la, eu entrarei. Então, em nome de Cristo, eu deixo aqui o meu boa noite, o meu muito obrigado e fiquem com Deus.